Oi amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Day do site euamotricô.com.br. Hoje eu tô aqui com o meu novelo de amiga na Círculo TV para te ensinar uma montagem diferente e também para a gente aprender outro ponto do tricô, caso você seja iniciante. Eu vou pegar então o meu novelo de amiga e a gente vai aprender hoje uma montagem chamada montagem tradicional ponta longa, que requer que a gente deixe um pouquinho de material que vai ser consumido na hora da montagem dos pontos. Para essa montagem, nós vamos começar com o nó corrediço, que é aquele que eu já falei para vocês anteriormente, que é feito manualmente. Então, o fio vem, faz um morrinho, eu vou girar, formando uma letrinha E, e passar a ponta do fio por dentro da argolinha. E assim nós ficamos com um nó chamado corrediço, porque ele corre dentro da agulha para ajuste. Manualmente, nós vamos pegar esse ponto e colocar dentro de uma das agulhas. Para ajustar, como falei, nós puxamos uma das perninhas do fio. A tensão ideal dos pontos é que você fique com um material que não caia quando você movimenta as agulhas, mas ele corre livremente por elas sem grande dificuldade. Então essa é a tensão que a gente quer dos nossos pontos. Eu vou colocar uma perninha do fio para trás e a outra perninha voltada mais próximo de mim. E para essa montagem nós vamos utilizar a mão esquerda, no meu caso, como eu sou destra, para fazer a montagem dos pontos. A posição original é essa aqui. Então a sua mão vai fazer esse desenho e nós vamos colocar os dois dedinhos, o polegar e o indicador, no meio dos fios. Com esses 3 dedinhos que estão lá atrás, nós vamos abraçar os fios dessa forma, para que a gente abra os dedos e forme o que pode parecer um triângulo. Você consegue observar? Ó, eu coloquei os dedos e fiz essa posição. A agulha agora vai descer e nós temos aqui a posição ideal para a montagem dos pontos. Eu vou passar a agulha de baixo para cima no polegar, girar a mão esquerda, de frente para trás dentro do fio que está no indicador, giro novamente a mão para a posição original e agora eu vou passar a agulha dentro desse arco que está no polegar. Ajusto manualmente o fio, puxando as pernas tanto da frente quanto de trás. E eu volto a mão para a posição que eu preciso. Então, eu introduzo os dedos no meio dos fios, seguro as perninhas para baixo. Desço a agulha de baixo para cima no polegar, giro a mão de frente para trás, volto a mão à posição original e dentro do arco do polegar. Deixo cair e ajuste. Note que assim que eu termino a montagem, eu já volto a mão naturalmente para a posição original. E eu utilizo a outra mão para segurar os pontos e não deixá-los cair da agulha enquanto a gente faz isso. Você vai repetir esse mesmo movimento de baixo para cima, de frente para trás e por dentro da laçada, para ter a quantidade de 10 pontos na agulha. Aqui eu tenho 4, então eu vou continuar. Este é o 5º ponto. Este é o 6º ponto. Estou fazendo bem devagarzinho para você observar o caminho que a agulha faz. Deixo o ponto cair e já imediatamente, ó, com os próprios dedos eu já ajusto o meu trabalho. Esse é o 7º ponto, 8º ponto, 9º e esse aqui é o 10º ponto que a gente montou. É uma montagem que requer prática. Mas você consegue observar que a ponta original que a gente deixou agora está bem menor, porque ela foi consumida na montagem dos pontos. Vamos girar a agulha. Quando esta ponta, que vai para lugar nenhum, essa ponta mais curta, que não está conectada ao novelo, estiver voltada para a minha mão direita, eu estou observando o lado direito do trabalho, o lado que fica de fora da peça. Se fosse um suéter, essa é a parte que a gente faz os desenhos e o trabalho. Quando esta ponta mais curta estiver voltada para a minha mão esquerda, eu estou observando o lado do avesso do trabalho. Se este fosse um suéter, eu estaria vendo a parte que fica em contato com a minha pele, na parte interna do projeto. A gente vai iniciar, então, pelo lado do direito. Então, os 2 fios vão apontar para a minha mão direita. Eu vou agora pegar a outra agulha
para mostrar para você um ponto muito usado no tricô, que é o ponto meia. Eu vou aproximar os pontos da ponta da agulha com cuidado para não deixá-los cair e vou me focar aqui, ó, no fio que vai para o novelo, porque é com ele que a gente tece, a gente não pode usar aquela outra parte do fio. Se o ponto tricô, a agulha vinha na diagonal de trás para frente, o ponto meia, a agulha vai na diagonal de frente para trás. E essas variações é que formam pontos diferentes no tricô. Então, eu vou no primeiro ponto introduzir a minha agulha, usar os dedos para segurar todo o trabalho enquanto a mão direita está livre para pegar o fio e laçar na agulha que foi introduzida. Com calma e segurando tanto o fio quanto a agulha, eu vou buscar a laçadinha por dentro do ponto para poder soltá-lo da agulha. Eu vou repetir novamente. Eu introduzo a agulha de frente para trás no ponto, seguro com a mão esquerda, pego o fio que está ligado ao novelo e laço na agulha introduzida. Com o dedinho, eu vou empurrar a agulha para ela voltar pelo mesmo caminho, trazendo a laçada, e assim eu posso soltar o ponto, que agora passou da agulha da esquerda para a direita. Repita esse mesmo procedimento para tecer todos os pontos, passando eles da agulha da esquerda para a agulha da direita, e assim nós estamos tecendo uma carreira com todos os pontos em meia. Eu vou praticar com você até o fim desta carreira para mostrar para você como fica o efeito do ponto meia. Eu introduzo de frente para trás, laço e trago para frente. De frente para trás no ponto, laço e puxo para frente. De frente para trás, laço, trago para frente. O último ponto costuma ser mais desafiador porque ele tem dificuldade de se manter na agulha, então tenha cuidado ao tecer o último pontinho. E assim ficou a nossa primeira carreira do trabalho. Esta primeira carreira costuma ser mais desafiadora, porque é a carreira que vai servir para iniciar todos os demais pontos do trabalho. Nesse ponto, nós temos aqui, ó, um fio que vai ficar alongado em todos os pontos. Pelo lado do avesso, nós temos um efeito semelhante a um macarrão miojo, olha, tá vendo? Fica todo esse zigue-zague, sobe e desce nos pontos. Para você fazer a carreira do avesso em ponto meia, você vai repetir tudo novamente. Nós pegamos o fio, colocamos a agulha de trás para frente no primeiro ponto, o fio que está lá atrás gira em volta da agulha e nós trazemos a laçada para frente. Quando nós fazemos cordões de ponto meia, nós temos um resultado muito semelhante a cordões de ponto tricô. A diferença é a orientação dos pontos, e isso, quando combinado, pode gerar outras variações de resultados do nosso trabalho. Eu vou te mostrar aqui, por exemplo, uma variação em que eu vou tecer o ponto meia do direito e o avesso em ponto tricô, para que você veja o ponto meia formando o que nós chamamos de ponto de malha no tricô. E esse é o resultado do ponto meia quando combinado com o avesso em tricô. Note que ele forma pequenos corações de ponta cabeça, pequenas setinhas, que tornam ele muito bom para projetos que precisam de costura, como blusas, golas, gorros. Isso porque este ponto tende a ficar um pouco mais encurvado que o ponto tricô, que tem uma estrutura um pouco mais rígida. Como a gente fez avesso em ponto tricô, temos aqui o ponto mais parecido com aquele miojinho, aquelas curvas que eu já falei para você. E essa é a principal diferença. O ponto tricô tende a ficar parecendo essas ondinhas, essas ondulações, enquanto o ponto meia tende a aparecer com esses pequenos corações. Gostou? Vamos praticar para a gente continuar tricotando esses dois pontos e ficar bem craques neles, porque quando você aprende o ponto meia e o ponto tricô, você já consegue tecer uma infinidade de projetos. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo.
Um abraço e até lá!